Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Rita de Cássia, aqui de Zurique. Sou a Bispa Rita de Cássia. Deixa eu usar o chamado que Deus me deu. E eu quero deixar aqui uma gravação de um áudio muito rápido. 2 de Coríntios 12, 9. Aqui está escrito, o apóstolo Paulo, em uma das suas revelações. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Glória a Deus, irmãos. Hoje são 29/7/2020. Estamos passando aqui na Suíça pelo final de uma pandemia do Covid-19. Nós sabemos que o mundo inteiro, o mundo todo, e muitas famílias se foram, muitos amigos se foram, né? Estamos assim saindo de um choque em oração, em intercessão por alguns no mundo. Como eu estou na Suíça, né? Passamos pela Suíça e agora estamos intercedendo pelo mundo. A Suíça está passando também por esta pandemia, claro, o mundo inteiro, mas aqui é como se estivéssemos assim no período menos forte, né? No Brasil, dependendo do lugar agora, por esta data, esse dia está no pico mesmo, né? Então estamos orando e intercedendo pelos nossos irmãos aí brasileiros também e do mundo. Bem, o apóstolo Paulo teve essa revelação porque ele diz aqui nessa carta, 2 de Coríntios 12, eu li o versículo 9, ele fala de um espinho na carne, algo que Satanás botou no desejo do coração dele. E quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade, nós temos que abandonar e deixar de lado tudo que não é do espírito. Tudo que não é do espírito seria o que é da carne. Nós temos que largar verdadeiramente o que é da carne, porque faz mal ao nosso espírito. Então, ele orou 3 vezes, diz aqui nesse 2 de Coríntios 12. Ele orou 3 vezes ao Pai do céu, ao Espírito Santo, a Jesus. Você sabe que a convenção dele, ele encontrou com Jesus, Saulo encontrou com Jesus quando ia no caminho de Damasco levar uma carta para perseguir assim os chamados dos discípulos, impedir a obra dos discípulos, né? E Jesus então encontrou com ele. Então, todas as visões que ele teve, porque ele não conheceu nem viveu com Jesus pessoalmente, né? Ele só ouvia falar do Jesus, mas Jesus teve um encontro com ele, porque Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Isso é verdadeiramente verdade. Não existe outra verdade. Eu possa ser que eu não seja a verdade, mas Jesus é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E Jesus, eu posso te garantir que isso é verdadeiro e isso existe, porque os meus olhos também já pôde contemplar essa maravilha, essa visão. Não foi de nenhum apóstolo, não foi de nenhum santo escolhido por um homem, mas foi do próprio Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, eu digo para vocês que Satanás ele vai estar sempre botando seta na nossa vida, ele vai estar sempre pegando pessoas, usando nossos irmãos para ir contra o que Deus colocou na nossa visão, no nosso caminho, e que tenhamos sabedoria de não nos concentrar nas coisas carnais e nem nas coisas humanas, mas das coisas do Espírito. Por isso que quando a gente ora ao Senhor, nem sempre o Senhor vai nos responder, nem sempre Ele vai dar a solução. Sabe por que Ele não vai dar a solução? Porque para Ele vale mais que para alguns se vá agora com corona do que perder a sua alma. Porque agora tem alguém que sofre agora, por exemplo, por alguns familiares, sofremos por alguns amigos, pedimos, imploramos, jejuamos para que Deus salve, para que Deus dê a vida. Mas se não reage ou só se melhora e não sai do intensivo em estação, temos que fazer o seguinte: Senhor, que o Senhor venha tirar a dor e que faça a tua vontade, que não oramos contra a vontade do Senhor, mas a vida e a morte pertencem ao Senhor. Os nossos desejos pertencem ao Senhor. Quando nós temos a sabedoria do Espírito Santo e nós verdadeiramente conhecemos a palavra, nós sabemos que
devemos vigiar nos nossos desejos carnais e nós devemos pedir sabedoria a Deus nos nossos desejos espirituais para a gente ter o discernimento se é da carne ou se é do espírito. Claro que quando é do espírito, muitas vezes, quase 99,9%, o Senhor testifica na sua palavra, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele te sustenta, Ele pode falar mais de 2 vezes até. Quando Ele fala que você não escuta, Ele ainda manda alguém que não te conhece e vai pregar, e vai falar, e você vai ouvir quase os mesmos aconselhamentos. Isso está vindo do Pai. Isso está vindo do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz, né, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Ele não era mais o super Saulo, ele não era mais o homem estudado com quem ele estudou, na época o Saulo, ele teria curso de teologia e ele estava sendo preparado para ser um homem de Deus, um homem para trabalhar na obra do Senhor, né? E ele não aceitava outras religiões como hoje, né? Ele não aceitava outras religiões, tampouco um Deus que diz que ressuscitou, porque alguns diziam na época, né, que foi um animal que foi colocado ali e que Jesus não ressuscitou Lázaro. Os discípulos tiraram Lázaro dali vivo. Então são comentários contra Jesus, contra o chamado que Deus põe no homem de Deus e na mulher de Deus. Então vigiamos quando escutamos qualquer comentário vindo de Satanás e não de Deus. E que possamos vigiar também, porque quando Deus nos chama, não importa a fraqueza que você está passando. Então, se Deus leva, é porque Ele não quer perder a alma. Mas vale a gente perder a vida, mas vale a gente perder os nossos sonhos e viver para Cristo. Tem algumas religiões, tem uma religião que diz assim, eu vi em alemão, deixa eu ver se me lembro. Ele diz assim, mas vale ser um leão ou um lobo por um dia do que ser uma ovelha para uma vida toda. Isso é o contrário do que a Bíblia diz. Isso é o contrário do que a Bíblia diz. Porque Jesus, ele é o pastor, ele foi o pastor e ele foi para o matadouro como cordeiro. E com esse amor em Cristo que temos, por esse amor de Cristo por nós, pela humanidade e pela terra, pelos servos do Senhor, a criatura de Deus, ele se fez rei nos céus. Jesus é rei. Jesus, ele nunca perde a sua majestade, porque ele morreu, padeceu por amor. Ele sempre foi uma ovelha. Então, quem está passando por dificuldades, luta, que você não se revolte contra Deus, mas que sim a sua fraqueza venha ser a sua proteção, e o poder de Cristo esteja contigo. E sim, comece a se alegrar, porque os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelas coisas que passamos por causa de Cristo. Porque quando percamos todas as nossas forças, então tem uma força de Cristo em nós. Então se concentre em Cristo, peça perdão a Deus, peça perdão de todos os seus pecados, libere perdão para quem te ofendeu. Nós não somos semente, nós vamos e esperamos que, infelizmente, nem todos vão para o Pai, mas eu prego a boa nova para que se converta, se arrependa dos seus pecados, observe os seus atos, pare para pensar no que você faz ou deixa de fazer, medite na palavra de Deus. E se quiser nos visitarmos, estamos em novo endereço. A partir da semana que vem temos novo endereço. Não desse sábado agora, temos culto todo sábado às 18 horas. Não vai ser agora em Zurique. Próxima semana estarei passando o endereço. Encontramos com todos vocês que querem visitar. Seja bem-vindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus esteja com vocês. Medite na palavra do Senhor. Peça a Deus sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja contigo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.